Chamamos a seguir o professor Miguel Mitchell Neto, do Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. O professor Miguel Mitchell Neto abordará o tema genética e ela. 20 minutos para a apresentação. Começar. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite para apresentar um pouquinho sobre genética e ela. E na verdade não é agradecer pela palestra, mas sim pela oportunidade de aprender, porque cada vez que a gente vem aqui tentar mostrar um pouquinho do que tem sido feito, isso é só, acho que 0,01% do que está sendo feito dentro da pesquisa com ela, então isso me dá sempre uma oportunidade de aprender um pouquinho mais. E é só esperar para poder falar. Então, vou falar sobre genética e ela. E a primeira coisa que eu me deparei foi discutindo com algumas pessoas e vendo alguns trabalhos. Muitas vezes o que se vê é uma segmentação. Então, o indivíduo está estudando uma certa enfermidade e ele esquece de alguns pontos que podem ser utilizados e que muitas vezes você pode ter pistas em outros pontos. Algumas coisas aqui eu só queria pontuar. Então, uma primeira pergunta: como que um trabalho feito com ervilhas inicialmente e apresentado em 1865 por Mendel pode se correlacionar com as características apresentadas por Charcot 4 anos depois? Aqui estão apresentados alguns dos nomes que foram laureados com o prêmio dado inicialmente pelo Sr. Alfred Nobel, e o ano em que eles foram apresentados. O trabalho de cada um deles contribuiu de alguma forma para aquilo que eu vou mostrar para vocês, para a gente ver que desde 1865 e 1869 até hoje, como que a gente conseguiu progredir no entendimento mínimo do que se tem hoje. Então, dentro do diagnóstico da ela e da forma como ela se apresenta, você está vendo uma doença neurodegenerativa em que estão morrendo tanto os neurônios motores superiores quanto os neurônios motores inferiores aqui apresentados, e só essas células estão morrendo, ou seja, na verdade a gente só tem evidência de que elas estejam morrendo a priori. E normalmente o indivíduo, numa forma clássica, vai ter um óbito após 5 anos. Isso vai se apresentar de qual forma? Como a doutora Cari acabou de falar, na maior parte das vezes isso acontece de uma forma esporádica. O que a gente vai acabar chamando de forma esporádica? Como o Dr. Giovanni também falou, você não consegue apontar diretamente quem é o culpado por aquele crime de morte do neurônio motor. Você não consegue dizer, olha, foi aquele indivíduo, foi aquele processo o único culpado por isso. Então, o que você tem algumas suspeitas do envolvimento de alguns processos, como o BMAA, que é um aminoácido não proteico que pode atuar, e esse aminoácido vai ser discutido um pouco mais à frente pela sua relação e a intensa atividade que ele pode ter dentro do neurônio e a forma como ele é colocado nesse tipo de planta, que são as cicas. E ainda os casos de atividade física em excesso que poderiam ser sugestivo de um estresse para um neurônio motor. Os outros 10%, nós podemos chamar, que são os casos familiares. O que eu estou chamando de caso familiar? Eu consigo identificar um padrão dentro de esclerose lateral amiotrófica sendo passado de uma geração para outra. Isso acontece num número muito menor de vezes, e esse padrão é o que a gente vai tentar enxergar inicialmente. Isso aqui é um padrão dominante, em que eu passo
todas as gerações vão apresentar isso ou um padrão recessivo. Dentro da esclerose lateral amiotrófica familiar, até hoje já foram identificadas 13 regiões no genoma, só que apenas 7 genes foram identificados. Só para ter uma ideia, então, a primeira descrição dela é em 1869 e o primeiro gene que foi identificado foi só em 1993. Até 2004, existiam apenas 3 genes identificados. De 2004 para cá, outros 4 genes foram identificados. Então, ocorreu, nesses últimos 10 anos, uma evolução muito grande no descobrimento de causas genéticas para a doença. Então, só para a gente ter uma ideia, esse trabalho é desse ano, é de fevereiro desse ano, e ainda não tinha sido colocado porque em abril desse ano foi identificado um outro gene, que é o FUS-TLS. Eu vou comentar um pouquinho sobre alguns desses genes e como que eles podem afetar o neurônio motor, só que eu queria que a gente tivesse uma ideia de como que isso pode estar num contexto geral, tá certo? Então, o gene que foi inicialmente descrito em 1993 e que é o causador de cerca de 20% dos casos familiares, é o gene da superóxido dismutase. Como a doutora Caria falou, ele vai gerar uma proteína, que é a superóxido dismutase, que é responsável por metabolizar um íon extremamente reativo, que é o íon superóxido. Então, esse íon ele vai ser classificado como um radical livre e ele é capaz de gerar danos a diversas estruturas, tanto DNA, quanto proteínas, quanto lipídios. Esses danos seriam, então, evitados pela ação da superóxido dismutase. O gene, quando alterado, ele tem um padrão autossômico dominante e mais de 100 mutações foram identificadas nele. Acontece que existia-se até um tempo, e ainda é um pouco controverso, a ideia de que, quando alterada a superóxido dismutase, o que está acontecendo com ela? Ela deixa de ter atividade ou ela passa a ter uma atividade que ela não tinha antes e isso passa a ser uma atividade tóxica. Então, estudando diversos modelos, e aqui vem o primeiro modelo animal, e é o modelo mais estudado, que são os camundongos transgênicos. O que são esses camundongos transgênicos? Eles apresentam mutações semelhantes às mutações nos humanos e eles têm uma característica clínica muito semelhante. Quando você olha para esses camundongos, se você retira o gene do camundongo, ele não tem manifestação clínica. Se você coloca o gene normal nele, ele também não vai ter manifestação clínica. Entretanto, quando você tem um gene alterado no camundongo, você vai encontrar a superóxido dismutase tendo uma função tóxica, ou seja, ela está adquirindo uma função outra que não aquela apenas de metabolizar o íon superóxido. Uma dessas evidências é a formação desses agregados intracelulares, que podem ser a causa ou apenas, vamos chamar de cicatriz, do processo em que a superóxido dismutase está envolvida. Bom, o outro gene que eu vou falar é sobre o VAP-B. A identificação do VAP-B foi o motivo pelo qual a doutora Agnes Nishimura ganhou o prêmio o primeiro prêmio do Instituto Paulo Gontijo em 2007. Então, inicialmente, foram identificadas 7 famílias com essa mutação específica, P56S, no gene VAP-B. Hoje nós temos mais de 13 famílias identificadas, com aproximadamente 1.000 indivíduos a 1.200 indivíduos descritos como portadores da doença. Essa mutação, então, ela vai gerar uma interação defeituosa com outras proteínas. Essa proteína, quando alterada, ela, além de deixar de ter a sua função, ela consegue sequestrar a proteína normal para o seu agregado, assim como acontece com a superóxido dismutase. Ou seja,
ela, além de não funcionar, ela retira aquilo que estava ativo da célula. Esses agregados, um trabalho que saiu ano passado, esses agregados podem ser desfeitos. Entretanto, isso foi feito apenas in vitro. Será que esses agregados, ao serem desfeitos em vivo, vão poder reverter o processo de morte do neurônio motor? Fica uma interrogação. E mais uma questão que saiu sobre a VAP-B é o fato dela não só ter uma função dentro do transporte de vesículas, como apresentada pelo Dr. Akari, mas evidências extremamente recentes mostram que ela, além de tudo, seria secretada para o soro, ou seja, ela tem uma função não só dentro do neurônio motor, mas ela pode ter uma função sinalizadora. Dentre essas funções sinalizadoras, um dos pontos que pode estar ativado são receptores relacionados a glutamato também. Ou seja, o ciclo acaba se fechando por uma questão de excitotoxicidade também. E o que acaba sendo, eu acho que bem interessante, é que a formação desses agregados, essas evidências, elas são tomadas não apenas num único modelo. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma microscopia de imunofluorescência feita com tecido de mosca das frutas. Sabe aquela mosquinha que fica em cima da banana? Utilizando um modelo que tem essa alteração, você consegue evidenciar os agregados quando você coloca a mesma mutação presente nos pacientes. E isso acontece não só na mosca. Você vai encontrar tanto em células de camundongos, quanto em tecidos humanos, quando você consegue jogar esse gene mutado para dentro da célula. Ou seja, isso está sendo repetido. Essa proteína deve ter uma função muito importante e por isso está gerando a morte do neurônio motor. O outro gene que eu gostaria de comentar é sobre a angiogenina e ele está relacionado com o processo de formação de vasos sanguíneos. Nesse caso, as mutações descritas vão levar a uma perda da função da proteína e ela deixa de agir. E as mutações identificadas nos casos familiares também foram identificadas em casos esporádicos, ou seja, a parte genética também pode estar atuando naqueles outros 90% dos casos que são ditos esporádicos. Eu queria falar agora só sobre os dois estudos mais recentes, a identificação da TDP43 e do FUS. Essa proteína ela tem uma ligação com o RNA e foram identificadas mutações tanto em casos familiares quanto em casos esporádicos. Assim como acontece com a VAP-B e com a SOD1, você vai ter a formação de inclusões citoplasmáticas e essas inclusões elas recebem uma tarja, elas são marcadas. Então o mecanismo celular olha e fala assim, olha, essa proteína não está bem formada, ela deve ser degradada. Quando a proteína recebe essa marcação de ubiquitinação, ela vai sofrer um processo de degradação. Se você não consegue degradar isso continuamente, ela passa a se acumular. Se ela acumula, ela pode receber, ela pode ganhar uma nova função e levar à morte do neurônio motor. Então, uma coisa que chama a atenção são essas inclusões, essas marcas, ou seja, você consegue ver que a célula não está dando conta daquela proteína que não está bem formada. E, além disso, essa proteína foi identificada em agregados de outras doenças neuromusculares, como doença de Alzheimer e demência frontotemporal. E o estudo mais recente, que é o do FUS, assim como a TDP, ele também tem um domínio de ligação com o RNA, e à exceção dessa mutação H517Q, que tem um padrão autossômico recessivo, as outras mutações, cerca de 12 mutações, elas têm um padrão autossômico dominante, ou seja, você precisa apenas de uma cópia do gene alterado para poder disparar todo o mecanismo patológico. Ele também vai apresentar agregados intracelulares e essa proteína normal, ela também foi encontrada em modelos de Huntington e de ataxia espinocerebelar.
Ou seja, você tem uma proteína atuando em mais de uma doença neurodegenerativa. A gente chega no ponto, então, que eu tenho indivíduos que têm esclerose lateral amiotrófica familiar e indivíduos que têm esclerose lateral amiotrófica esporádica. Analisando esses indivíduos que têm esclerose lateral amiotrófica esporádica, foram encontradas mutações nesses genes, só de um NFH, o VEGF, a angiogenina, e esse gene que é o que dá origem a TDP43. Esses genes, então, seriam o quê? Assim como foi comentado anteriormente, eles poderiam predispor um indivíduo que, submetido a uma situação ambiental, vai desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. Entretanto, nem só de predisposição vive esse mundo da genética da L esporádica. O trabalho que saiu recentemente tentou procurar, dentro dos 3 bilhões de pares de base, ele olhou para 300 mil variações que nós temos dentro do genoma. Olhando para essas 300 mil variações, o que eles estavam tentando identificar? Eles estavam tentando identificar fatores de predisposição. O que eles estavam vendo? Uma variação que fosse encontrada nos pacientes e não fosse encontrada nos controles com um poder estatístico suficiente. Só que eles se depararam que eles não identificaram isso. No lugar disso, eles encontraram uma alteração que aumenta a sobrevida dos pacientes. Ou seja, aqueles pacientes que viviam em média 14 meses a mais, tinham uma alteração específica nesse gene, KIFAP3, e essa alteração diminui a expressão do gene. E aí começa a história da incógnita, porque esse gene gera uma proteína motora. Como que eu diminuo a produção de uma proteína motora e isso protege o paciente de desenvolver a ela e de falecer com aproximadamente 14 meses a menos? Então, uma coisa que eu queria colocar é que a gente pudesse olhar para tudo isso que foi colocado e tentar ver uma via comum. Tentar ver, além daquelas características clínicas que já tinham sido descritas em 1869 por Charcot, o que mais isso tem em comum, o que mais esses genes têm em comum para disparar ela, porque eu preciso do quê? Eu preciso achar o tal culpado, eu preciso achar a via, porque achando essa via é que eu posso atuar, é dessa forma, eu só posso tentar fazer uma tentativa terapêutica se eu souber aquilo que eu estou tratando. Então, no caso, quase todas as proteínas, quando alteradas, elas apresentam a formação desses agregados no citoplasma. Esses agregados, eles são o disparador ou eles estão sendo apenas uma cicatriz da célula em relação à patologia dela? No caso da SOD1 e da VAP-B, se a gente pudesse agrupar isso, ambas vão estimular um mecanismo que a gente chama de UPR. Esse mecanismo é o que processa as proteínas que estejam mal formadas. No caso da TDP43 e do FUS, o processamento de RNA, ou seja, o processamento de informação genética, é que também estaria envolvido. E no caso da angiogenina e do VEGF, como vai ser muito bem comentado mais para frente, estão envolvidos com a vascularização, ou seja, com o suporte de nutrientes para o neurônio. Então, esses estudos de genética, o que eles vão permitir? Eles entender quais pontos da doença podem ser combatidas. Eu vou trabalhar num ponto de excitotoxicidade, de inflamação, de diminuir a história dos agregados, eu vou tentar aumentar o suporte energético e de oxigênio daquele neurônio. E essas descobertas permitem gerar os modelos que vão servir tanto para desenvolver medicamentos quanto novas terapias. E eu queria deixar só algumas perguntas para a gente pensar. No caso da ELA familiar, o indivíduo possui a mutação, está nele, desde o momento da formação do embrião. E esse indivíduo vai desenvolver a esclerose lateral amiotrófica só lá pela 4ª ou 5ª década de vida. Por que essa latência?
por que isso não se desenvolve logo que ele nasce? Tem existem algumas hipóteses, mas isso aí, querendo ou não, os tais agregados poderiam ser formados, ou a excitotoxicidade poderia estar ocorrendo desde quando ele foi formado. Como uma única proteína pode atuar em diferentes doenças neurodegenerativas? Nessa história a gente vai trabalhar então com os tais gargalos metabólicos. Será que são esses gargalos que eu posso mexer? Será que são esses os pontos em comum em que eu posso alterar? E a segunda pergunta, eu posso alterar ou não posso alterar? Eu vou acabar com o indivíduo se eu tentar mexer nisso? Ou eu vou trazer melhora? E por que só o neurônio motor? Por que ele morre antes das outras células? O indivíduo chega a viver 100 anos, e por que o neurônio motor acaba morrendo antes? É isso, muito obrigado.